Boa noite a todos. Hoje estamos encerrando a apresentação de O Livro dos Espíritos, com a sua quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Essa quarta parte contém 2 capítulos apenas, mas 2 capítulos bem substanciosos de conteúdo. O capítulo 1 fala sobre a felicidade e o sofrimento dos espíritos encarnados na Terra. O capítulo 2 fala sobre a felicidade e o sofrimento dos espíritos desencarnados no mundo espiritual. Vamos começar com a felicidade dos encarnados. Felicidade na Terra. É possível? Vamos ver o que os espíritos responderam. Os habitantes não podem gozar de felicidade completa, de uma felicidade plena no nosso planeta, mas de uma felicidade relativa, de momentos felizes, devido às nossas imperfeições, o estágio evolutivo que nos encontramos, os erros que cometemos em existências passadas e que temos que expiar e reparar, enfim, por sermos habitantes de um planeta de prova e expiação, onde o mal ainda predomina. Mas com essa felicidade relativa, nós podemos suavizar os nossos sofrimentos. Como? Cumprindo as leis de Deus, as leis universais, imutáveis, soberanamente justas e misericordiosas do nosso Criador. Leis que foram muito bem apresentadas no nosso estudo passado pela Nara. É por meio, portanto, de leis naturais, leis divinas, que Deus age sobre a sua criação, sobre a evolução dos mundos e dos seres, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. E os sofrimentos são as consequências das infrações às leis divinas, pois quando nós infringirmos uma dessas leis, retornam para nós as consequências dessa infração e nós passamos a sofrer. Portanto, nós somos os causadores, os construtores da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. Mas o que é a felicidade terrestre para nós encarnados, segundo os espíritos superiores? Com relação ao aspecto material, é ter a posse do necessário, é ter o indispensável à nossa existência com relação à habitação, à alimentação, ao trabalho,
à educação, à saúde, garantindo assim uma vida digna e justa para todos nós. E com relação ao aspecto moral, segundo os espíritos superiores, para nós encarnados, a felicidade terrestre é ter a consciência tranquila. Consciência tranquila de que estamos cumprindo os nossos deveres perante as leis divinas. Consciência tranquila é um outro nome que nós podemos dar para a felicidade. Sem a consciência tranquila, consequentemente, sem o cumprimento dos nossos deveres, nós não conseguimos ser felizes. E felicidade para nós também é ter fé no futuro, ter compreensão nas leis divinas, acreditar nas realidades da vida espiritual, na imortalidade do espírito. Mas com relação à infelicidade na Terra, por que sofro? Muitos perguntam constantemente. Vamos ver o que os espíritos respondem. Para todo sofrimento há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Portanto, o acaso não existe e ninguém sofre injustamente. Mas quais as causas, então, dos nossos sofrimentos? As causas podem ser ou podem estar nas nossas vidas anteriores, nas nossas vidas passadas, ou as causas podem ser atuais, podem estar na vida presente, no nosso comportamento atual. Vamos ver alguns exemplos sobre os sofrimentos cujas causas estão nas nossas vidas passadas. Flagelos naturais, acidentes, morte de entes queridos, doenças de nascença e muitos outros sofrimentos. Esses sofrimentos, cujas causas estão nas nossas vidas passadas, eles independem da maneira nossa de agir na vida presente. Não fizemos nada de errado na vida atual para que eles acontecessem, e eles surgem nos trazendo grandes aflições. São as cobranças dos erros cometidos em existências passadas, exigindo a reparação, exigindo a expiação do mal que fizemos nas existências anteriores. Portanto, esses sofrimentos, eles são inevitáveis, gerenciados pelas leis divinas, que são soberanamente justas e misericordiosas. Vamos ver agora alguns exemplos de sofrimentos cujas causas são atuais. Esses sofrimentos dependem da maneira nossa de agir na vida presente. E eles são evitáveis.
mudando o nosso comportamento, eles podem não existir ou podem deixar de acontecer em nossas vidas. Por exemplo, excesso na alimentação adquire-se a obesidade e outras doenças, e aí começa a sofrer. Sofrimentos que poderiam ser evitados se tivesse mais disciplina na alimentação. Bebe-se socialmente, adquire-se a dependência química, e aí começam os problemas. Perda da saúde, da família, do emprego, da autoestima, sofrimentos que poderiam ser evitados se fosse buscado ajuda, um tratamento médico, um tratamento espiritual para se libertar da dependência química. Os ensinamentos da doutrina espírita, o tratamento espiritual, a prece, são recursos preciosos para a libertação de uma dependência química. Acidentes no trânsito, que tanto acontecem no nosso dia a dia e que são provocados pelas imprudências, alta velocidade, distração, uso de celular, bebidas, uso de bebidas, e aí surgem as consequências desastrosas, sofrimentos também, que poderiam ser evitados se obedecessem às leis do trânsito. E tantos outros sofrimentos, cujas causas estão no nosso comportamento atual, como os sofrimentos causados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pela desonestidade, pela preguiça, pela falta de organização, etc., que poderiam ser evitados se trabalhássemos para a nossa reforma íntima, tornando assim, com certeza, a nossa vida muito mais feliz. Mas será que todo sofrimento decorre de uma falta cometida em vidas passadas? Em vida presente, sabemos que sim. Mas em vidas passadas? Vamos ver. Não. Pode ser uma prova ou missão no campo da renúncia, no campo da humildade, do amor, solicitada ou aceita pelo Espírito no mundo espiritual, para servir e ajudar alguém ou uma coletividade. Morte dos entes queridos, outro tema abordado nessa quarta parte. Podemos prejudicar os desencarnados com os nossos pensamentos? Será que nós estamos tendo cuidado com esse aspecto no nosso dia a dia? Vamos ver o que os espíritos nos esclarecem. Nos dizem: os espíritos desencarnados são sensíveis às lembranças
dos que lhes eram caros na terra, porque os nossos pensamentos são energias poderosas que se propagam em ondas eletromagnéticas, energias do campo mental, que atingem e que envolve os desencarnados, podendo causar paz, alegria, fortalecimento, como também podem causar nos espíritos desencarnados inquietação, angústia, tristeza, sofrimentos, dependendo da qualidade dos sentimentos e dos pensamentos que alimentamos e que emitimos para eles. Portanto, os desencarnados recebem e sentem o impacto das nossas vibrações. Nós podemos ajudá-los, como também prejudicá-los no mundo espiritual, na sua recuperação e na sua readaptação. Uniões antipáticas, uniões difíceis, sem afinidades. Quais são as causas? Vamos ver. As causas podem estar na má escolha do companheiro ou da companheira, onde nessa escolha não se levou em consideração o sentimento de amor, mas outros interesses, como, por exemplo, financeiros, políticos, sociais, ou apenas beleza, aparência, ou simplesmente por atração sexual. E aí, no dia a dia, com o relacionamento, surgem as dificuldades, as decepções e as desavenças. As dificuldades dentro de um relacionamento podem também estar nas nossas vidas anteriores, na reparação do nosso passado. Podemos nos reencontrar dentro de um casamento, em família, com afetos, mas também com desafetos, com adversários de existências passadas, para que na convivência diária, com o auxílio mútuo, exercitando a compreensão, o perdão, a paciência, possamos transformar essas aversões em amizade e, se possível, em amor na presente existência. Esse é o objetivo, a superação dos problemas dentro de um relacionamento. As dificuldades também dentro de uma convivência podem estar nas nossas imperfeições atuais, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa dificuldade de perdoar, de ceder em favor do outro, como até mesmo a nossa falta de respeito, a nossa falta de educação na nossa convivência familiar, surgindo assim sofrimentos. Suicídio, outro tema abordado nessa quarta parte. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2020. A cada 40 segundos,
uma pessoa se suicida no mundo. 804 mil pessoas, portanto, se suicidam por ano no mundo. No Brasil, 12 mil pessoas por ano. Eu estava, inclusive, olhando um dia desse umas reportagens a respeito sobre esse tema e me surpreendi com uma informação que no Japão, nesse ano de 2020, o número de suicídio superou o número de mortes por Covid. É algo preocupante para todos nós. Essa quarta parte nos diz que não temos o direito de dispor da nossa vida. Só a Deus assiste esse direito, porque Ele é o Criador da vida. E só as suas leis competem a abreviar a nossa existência. Mas qual a causa principal e as consequências de um suicídio? Vamos ver o que os espíritos nos esclarecem. Causa principal: falta de fé. Falta de fé em Deus, em suas leis, na realidade da vida espiritual, na imortalidade do espírito. E diante de um sofrimento moral, a pessoa se acovarda, buscando a saída desse sofrimento pela porta falsa do suicídio. Consequências do suicídio. Primeira consequência: desapontamento. Diante da vida que continua, diante da imortalidade do espírito, matou o corpo, mas não conseguiu matar o espírito, porque não tem jeito, o espírito é imortal. Perturbação espiritual, diante do sofrimento que ele pensou que dele ia se libertar, mas que continua com ele. E o sofrimento ainda aumentado, acrescido pela violência cometida contra si mesmo e contra as leis divinas. Expiação da falta é outra consequência do suicídio. Expiação por meio da reencarnação dolorosa na próxima existência ou em várias existências para poder se reequilibrar, se reeducar perante as leis divinas e reconquistar aos poucos a sua felicidade, porque Deus nos criou para a felicidade. O sofrimento é uma consequência da escolha errada que fazemos perante as suas leis. Assim, meus irmãos, diante de todos os sofrimentos, iremos sempre encontrar a consolação na fé em Deus, na compreensão das realidades da vida espiritual
e na consciência tranquila, com o cumprimento dos nossos deveres perante as leis divinas. E aí nós podemos refletir juntos sobre a importância da doutrina espírita, de estudarmos, de compreendermos a realidade espiritual da vida, nos sentindo mais fortes para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, termos uma existência mais feliz. Agora, nós vamos passar para os espíritos desencarnados. A felicidade dos espíritos é proporcional à elevação adquirida, ao progresso moral e intelectual conquistados. A felicidade dos bons espíritos, portanto, está no amor que os une, no conhecimento que possuem, no bem que fazem, no útil emprego da inteligência, na ausência das paixões e das necessidades materiais. Mas aquela felicidade suprema, sem mácula, plena, que nós nem entendemos como deve ser, só os espíritos alcançam, porque já conquistaram a perfeição. Os demais vão usufruindo dessa felicidade relativa de acordo com a evolução alcançada. A infelicidade dos espíritos inferiores está em saber que a felicidade existe e não poder alcançá-la. Pensam que nunca mais conquistarão a felicidade e continuarão naquele sofrimento eternamente. Pensar que essa situação e que essa condição de sofrimento é eterna, que jamais sairão dela, pois não se prepararam para as realidades da vida espiritual e alimentam essa convicção. Ter divulgado os seus atos é outro motivo de sofrimento para os espíritos desencarnados no mundo espiritual. Porque lá não temos como esconder ou disfarçar o que realmente somos, pois os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações são visivelmente retratados nas vibrações do nosso perispírito, com forma, cor, movimento, densidade, duração e até cheiro. Vibração inferior tem mau cheiro, como vibrações superiores, fluidos superiores e radiações superiores têm aromas agradáveis. Então, para aquele que se comprometeu com o mal, essa situação é muito constrangedora, porque ele está envolvido pelo seu retrato espiritual.
sentir-se na presença da vítima. Também é outro motivo de sofrimento para os espíritos inferiores desencarnados, porque do lado de lá nós podemos encontrar com afetos, mas iremos nos encontrar também com os desafetos e também com aquelas pessoas que nós podíamos ter ajudado quando encarnados e não ajudamos. E com aquelas, inclusive, que maltratamos no nosso relacionamento. E isso também gera sofrimento e constrangimento do lado de lá. Conviver com remorso e com arrependimento é outro motivo de sofrimento para os espíritos desencarnados. O remorso é a inquietação da consciência pelo mal praticado. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que o remorso é a força mental que nos prepara para o arrependimento. E o arrependimento, no arrependimento, há a insatisfação, o reconhecimento do erro e o desejo da reparação. Assim, o arrependimento é essa força mental que nos conduz à reparação, ao esforço reparador dos nossos erros cometidos. Um grande passo, podemos assim dizer, o passo principal para a nossa recuperação espiritual e a reconquista da nossa felicidade. A duração do sofrimento no mundo espiritual. Até quando? Depende do esforço do espírito em melhorar-se. Quanto mais resistência existir com relação ao seu arrependimento e à prática do bem, mais demorará o sofrimento do lado de lá. E essa duração, ela é infinitamente variável. Podem ser de meses, anos, podem ser de milhões de anos, podem ser de séculos de sofrimento. Ainda sobre o arrependimento e reparação, essa quarta parte nos leva a uma indagação. Mas será que todos os culpados um dia se arrependerão? Existem espíritos ainda tão resistentes ao arrependimento e ao bem, que se comprazem no mal. Será que um dia eles se arrependerão do mal praticado? Vamos ver a resposta. Sim, aquele que erra, mais cedo ou mais tarde, reconhecerá o seu erro, se arrependerá e desejará repará-lo. Se cansará do mal, procurará colocar um outro sentido, o sentido do bem na sua vida. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E nós fomos criados para o progresso, para o bem, para a perfeição. E a nossa consciência
funciona quando erramos como um tribunal e como uma bússola. Como o tribunal nos condena automaticamente e como uma bússola nos orienta no caminho certo que devemos seguir. Mas será que só o arrependimento apaga as faltas? Não. Os Espíritos nos dizem: só o arrependimento não apaga as nossas faltas. É um passo importantíssimo para a nossa recuperação. Mas só o arrependimento não resolve o nosso grande problema de infração às leis divinas. São necessárias a expiação e a reparação. Na maioria das situações, há a necessidade da expiação, devido à gravidade do mal cometido, do nosso estado de consciência, da nossa resistência ao bem. Aí teremos que reencarnar, sentir em nós, na nossa vida, o mal que nós fizemos aos outros, para podermos fixar o aprendizado. E a reparação, em todas as situações, ela é necessária. Teremos que reparar o mal que fizemos com o bem, para reconquistarmos o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. A libertação dos nossos sofrimentos, portanto, fica bem clara nessa quarta parte, e só acontecerá com o estudo, com a compreensão e a prática das leis de Deus, que nos conduzirão à nossa reforma íntima. Consequentemente, a terra será a morada do bem, e os seus habitantes deixarão de ser infelizes, porque todos serão colocados definitivamente em seus corações e no nosso planeta as leis divinas. Que possamos estudar a doutrina espírita, estudarmos essas leis tão importantes que se encontram em O Livro dos Espíritos, para tornarmos as nossas existências mais produtivas e felizes.